Seres vivos, vamos ver como que é a construção de uma tabela verdade. Vejam que coisa linda, tosca, que você olha e fala, meu Deus, como é que a gente faz isso? Primeira coisa é a construção de uma tabela verdade. Quantas linhas eu vou utilizar? Repare que eu coloquei aqui, ó, o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado à enésima. Mas quem é o n? N é a quantidade de proposições que eu tenho. Se for 2, 2 elevado ao quadrado, 4. Que foram as nossas tabelas verdades que mostrei da conjunção, disjunção exclusiva, da condicional e da bicondicional. Nesse caso, eu tenho 3 proposições, P, Q, R. Mas eu não tenho que olhar para cá, eu tenho que olhar para a tabela que eu coloquei como exemplo, que é esse aqui, ó. P, aí vem esse símbolo, tem que lembrar que a conjunção é o E, Q ou R, com a bicondicional do não que, da negação do que. Então vejam, como é que a gente monta uma tabela verdade? Quantas proposições distintas nós temos? P, Q e R. A negação do que não é uma quarta proposição, viu? As proposições a gente mostra por letras separadas, letras diferentes. P, Q, R, S, T e assim por diante. Como eu tenho 3, P, Q e R, vai ser 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira dá quantas linhas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tudo bem? E aí, como vamos montar nossa tabela verdade? Deixa eu pegar aqui um gesso. Já que aqui deu 2 elevado à terceira, isso corresponde a 8 linhas. E aí, como é que a gente monta? Começando pelo P. Repare como eu tenho 8 linhas, então vai ser 4 verdades, sempre metade verdade, metade falso. Então, verdade, 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 verdade. Se as 4 primeiras são verdadeiras, as 4 últimas serão falsas. Falso, 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 falso. Vamos para agora a nossa segunda proposição, que é o que? Se aqui eu tinha 4 verdadeiras e 4 falsas, na que serão 2 verdades e 2 falsas, sempre alternando. Então vejam, 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades e 2 falsas. Já na nossa terceira proposição, que é o R, agora eu vou alternando. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso e assim por diante. Então, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso e assim sucessivamente. Se fossem por acaso 16 linhas, seriam 8 verdadeiras, 8 falsas, depois para a segunda proposição, 4 verdadeiras, 4 falsas, depois seria 2 em 2, depois 1 em 1. Tudo bem? Então veja, está aqui as nossas 3 proposições distintas. P, Q e R. Verdade, 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 verdade. Falso, 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 falso. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. E assim por diante. Agora vamos para a construção. Repare que é P e Q. Porque para que eu chegue nesse resultado inteiro, eu vou passo a passo. Primeiro eu vou resolver essa parte aqui, ó. P e Q, que está dentro do parênteses. É igual uma conta algébrica. Primeiro resolvemos dentro do parênteses para que depois possamos resolver fora. Tudo bem? Então vamos lá. A a conjunção de P e Q. Verdade, verdade dá verdade. E aí tem que lembrar daquelas tabelas que eu passei agora há pouco para vocês. Então, verdade com verdade, o resultado é verdade. Na conjunção, que é o exinho. Verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, falso. Verdade com falso, falso. Falso com verdade, falso. Falso com verdade, novamente falso. Falso com falso, falso. Falso com falso, falso. Lembra que na nossa conjunção, que é o exílio, a única resposta da tabela verdade que era verdadeira era quando os dois forem verdades? Lembra? Bonfim trabalha e o Bonfim estuda. Lembra desse exemplo? Então, somente aqui que deu verdade. O resto tudo deu falso. Vamos ver agora o que tem. O disjunção. Inclusiva ou exclusiva? Inclusiva. Porque o exclusiva tem um traço embaixo. Então, agora eu vou com quem? Este resultado aqui, do P e Q, eu vou fazer a disjunção com o R. Então, primeiro vem quem? Parênteses. Então, verdade com verdade deu verdade. Não se esqueçam que isso daqui é o disjunção inclusiva. Verdade com falso também deu verdade. Falso com verdade também deu verdade. Falso com falso, falso. Falso com verdade, verdade. Falso com falso, falso. Falso com verdade, verdade. E falso com falso, falso. Se vocês lembrarem, na conjunção, que era o Ezinho, que é o E,
somente uma resposta é sempre verdadeira, quando as duas conjunções forem verdadeiras. Já na disjunção inclusiva, só tem uma resposta que é falsa, quando as duas proposições forem falsas. Basta ver aqui, ó, onde que só deu falso? Onde as duas são sempre falsas. Depois eu vou para quê? Para a negação do quezinho. Mas por que negação? Porque aqui tem a negação do quezinho. Se não houvesse essa negação, eu já faria direto o bicondicional. Mas como existe, então eu vou pegar as negações do quezinho. A negação da verdade vai ser falsa. Da verdadeira vai ser falsa. Perceba que vai só alterar. Verdade, verdade, deu falso, falso. Falso, falso, verdade, verdade. Verdade, verdade, falso, falso. E falso, falso, verdade, verdade. Tudo bem? E agora vamos para a nossa última parte da tabela. Eu vou olhar o quê? Todo este resultado com a negação. E vamos para onde tem a setinha dos dois. Setinha dupla é a bicondicional. Lembram dela? Então vamos lá. Verdade com falso deu falso. Verdade com falso, falso. Verdade com verdade, verdade. Falso com verdade, falso. Verdade com falso, falso. Falso com falso, verdade. Verdade com verdade, verdade. Falso com verdade, falso. Se vocês lembrarem da nossa tabela do bicondicional, há dois resultados que são sempre verdadeiros e há dois que são sempre falsos. Quando que o resultado é sempre verdadeiro? Quando as duas proposições forem ou verdadeiras ou forem falsas. Basta ver aqui, ó, cadê você? Verdade com verdade, o resultado deu verdade. E falso com falso também deu verdade. Agora, falso com verdade, verdade com falso, dará sempre falso. Aqui, ó. Verdade com falso, falso. Verdade com falso, falso. Falso com verdade, falso. Cadê o outro aqui? Falso com verdade, falso. Então, essa é a nossa tabela verdade, é a construção dela. Então, a gente sempre começa pelas proposições, que não havia comentado, como são 8 linhas, porque eu tenho 3 proposições distintas, P, Q e R. Eu vou 4, depois 2, depois 1. E aí eu vou fazendo a construção, sempre na ordem, tudo bem? Por isso que é tão importante que vocês lembrem daquelas primeiras tabelas verdades que colocamos, da negação, da conjunção, da disjunção inclusiva, exclusiva, da condicional e da bicondicional. Tudo bem, pessoal? Beleza? Fui!